Paz do Senhor, igreja. Senhor, Ele é bom, tem nos dado tempos de refrigério na presença dEle. E essa manhã, todos os domingos têm sido muito bons, mas essa manhã foi especial o nosso tempo de oração aqui. Deus, Ele tem se manifestado, e se você puder, chegue às 9h30 para orar. Coloque na sua cabeça que o culto começa às 9h30, porque tem sido um tempo muito especial na presença do Senhor aqui, nesses momentos em que nós estamos buscando a presença dEle, para que o culto flua também, que o Senhor fale conosco. E nós hoje vamos falar a respeito de um tema bastante comum, mas que é fundamental na nossa vida cristã. Sem isso, não há como nós desenvolvermos um relacionamento com o Senhor. Nós vamos falar sobre obediência. Chamado à obediência. O Senhor está nos chamando. Ele está nos convocando a obedecer. Essa consciência de obediência para as nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João 14. Nós vamos ler dos versículos 21 a 23. João 14, 21 a 23. Aqui Jesus está trazendo um alerta. E ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei. Prestem atenção no revelarei. E me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra. Este, Senhor, são os teus decretos sobre as nossas vidas. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através desse pequeno trecho, ó Deus, da tua palavra. Mas que seja profundo, que seja eficaz nas nossas vidas e gere transformação. Em nome de Jesus. Amém? Quando nós lemos esse texto aqui, eu me lembrei de algo, assim que eu li esse texto. Quantos aqui já leram o livro As 5 Linguagens do Amor? 5 Linguagens do Amor. A Ana se empolgou lá atrás. Eu li. Esse livro normalmente é um livro que a gente usa em aconselhamento de casais, Nós usamos esse livro. Mas ele é um livro que serve para qualquer tipo de relacionamento. Entre pais e filhos, entre amigos, todo tipo de relacionamento ele se encaixa. Porque nós descobrimos qual é a forma como nós entendemos que nós somos amados. Então, há pessoas que, tempo de qualidade, quando dão a ela um tempo de qualidade, escutam, ela se sente amada, se sente importante, porque alguém está ouvindo, alguém está parando para saber das suas dores ou das suas alegrias também. Tem pessoas que se sentem amadas quando recebem presentes, E tem pessoas que se sentem amadas quando alguém serve elas de alguma maneira, atos de serviço, limpa a casa, lava a louça, André? Faz assim, esse tipo de coisa. Então, as pessoas se sentem amadas quando alguém serve elas de alguma forma. E palavras de afirmação também. Algumas pessoas precisam ser afirmadas. Elas precisam saber que elas estão fazendo aquilo que é certo. E essas palavras de afirmação fazem com que elas se sentem amadas. Então, cada um de nós temos uma forma de nos sentir amados. Cada um de nós temos uma forma também de dizer que nós amamos. Porque às vezes aquilo que eu entendo que sou amada não é a forma como eu digo que eu amo. Então é por isso que é linguagem do amor. A gente precisa falar na língua que o outro entende. A gente precisa falar na língua que o outro consegue compreender que o seu amor é real. E
Lendo esse texto aqui, eu entendo que Deus ele também tem uma linguagem de amor. Deus também tem uma linguagem de amor, e a linguagem do amor de Deus é a obediência. Quando eu obedeço a Deus, quando eu confio nele e obedeço os seus mandamentos, eu estou dizendo: Deus, eu te amo, eu confio no Senhor, eu estou aqui e eu obedeço mesmo sem entender, porque eu te amo. E é assim que Deus, ele sente-se amado por nós, quando nós o obedecemos, né? Algumas pessoas muitas vezes têm essa dificuldade de compreender essa linguagem do amor de Deus, e é por isso que anda distante desse relacionamento. E hoje o Senhor está nos chamando à obediência, está nos chamando a falar na linguagem do amor dele, para que nós possamos então receber tudo o que esse texto aqui contém, e que a gente vai falar sobre isso. Preste bem atenção em algo que está acontecendo aqui na nossa igreja, né? Eu tenho percebido que Deus ele está nos movendo em uma direção. Deus ele está nos movendo para algo, para um propósito maior. Isso para mim está ficando muito claro, não sei se você está conseguindo perceber isso. Na semana passada, o André, ele falou sobre nós vivermos segundo a visão que Deus nos deu. E aí eu me lembro que ele trouxe a fala sobre Abraão, que Abraão, ele fez da visão que Deus deu para ele a grande missão da vida dele. Então Deus ele está nos colocando num prumo de uma maneira muito clara sobre nós precisamos obedecer, precisamos ouvir, precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando, porque Ele está nos levando para um propósito. Ele está nos levando para um lugar em que, se não houver obediência, nós não vamos chegar lá. Então é preciso haver obediência. Tudo o que está acontecendo é sincronizado. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas há uma sincronia no que Deus está fazendo, porque Ele sabe do que está lá na frente. Ele sabe do que está nos aguardando, do que está nos esperando. Então vamos prestar atenção, ficar atento àquilo que o Senhor está falando, porque não há como nós vivemos o propósito sem uma obediência total. A obediência não dá para ser parcial. Quantos aqui têm filhos? Eu tenho só 3. Se você pede algo para o seu filho e ele faz só metade do que você pediu, é obediência? Meia coisa. Existe meia obediência? Não tem não, Júlia. Você está aqui assim, ó. Não tem não, filha. Não tem meia obediência. Nós estamos diante de um Deus que não aceita meia obediência. O Senhor, Ele quer a nossa obediência total. Então não há como nós dizermos que amamos a Deus se nós não obedecemos. Se nós dizemos de boca, de palavras, que amamos a Deus, mas o nosso comportamento ele está distante disso, não é verdade. Não é verdadeiro esse amor que nós estamos proferindo. Porque qual é a linguagem do amor de Deus? A obediência. Você vai sair daqui, se hoje você não lembrar de mais nada da pregação, mas lembrar que a linguagem do amor de Deus é a obediência, você já vai ter muita coisa para refletir durante essa semana. A linguagem do amor de Deus é a obediência. Então, Ele está sendo claro conosco, está nos dando uma direção sobre propósito, sobre visão. E que não há como nós avançarmos sem obediência. Não há como nós chegarmos no propósito sem obediência. A nossa capacidade de obedecer, gente, ela é muito, muito limitada. De nós mesmos, nós não temos capacidade suficiente. Nós não somos suficientemente fortes para obedecer. E é por isso que a gente precisa se achegar ao Senhor, porque quando a gente se achega a Jesus, a gente começa a sofrer influências, sofrer no bom sentido, sofrer influências de quem Ele é, da forma como Ele age, da forma como Ele pensa, da forma como Ele conduz as coisas. Quando você se achega para perto de Jesus, você começa a se parecer com Ele. Porque quanto mais perto da luz, mais
Quanto mais perto eu chegar aqui dessa luz, mais vai dar para ver defeitos. E quanto mais perto você chega da luz do mundo, mais defeitos seus vão sendo escancarados e você tem a oportunidade de limpá-los, de corrigi-los na presença do Senhor. É diante dele, nesse propósito de parecer com ele, que nós vamos ser fortalecidos para obedecer. É impossível você estar perto de Jesus e não ser atingido pelo amor que ele tem. É impossível você estar perto de Jesus e não ser atingido, cheio de empatia, para que você possa transbordar isso também sobre a vida das outras pessoas. A obediência, ela é reflexo do nosso relacionamento com Deus. Ela é reflexo de um relacionamento profundo. Para você obedecer, você precisa confiar. Para você obedecer, você precisa entender que aquilo que ele fez lá na cruz é suficiente na sua vida. A nossa obediência é resposta do que ele já fez. Nós não obedecemos, quando nós obedecemos, nós somos abençoados, nós obtemos bênção, porque Deus ele é abençoador. Mas nós não obedecemos para sermos abençoados, nós obedecemos porque nós já fomos abençoados, nós já fomos salvos. Nossa obediência é resposta do que ele já fez. E aí a gente vai olhar um pouquinho mais para esse texto que nós lemos aqui, e vamos ver aqui o primeiro ponto, que a revelação, ela só vem aos que obedecem. A revelação só vem aos que obedecem. Olha o que Jesus afirma nesse versículo aqui. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Gente, eu não sei você, mas quando eu leio isso aqui, o meu coração, ele se empolga no fato de que Jesus está dizendo que vai se revelar a nós. Não tem nada mais precioso do que receber dele revelação de quem ele é. Não tem nada mais precioso do que receber dele esse abrir dos olhos espirituais. Como é duro viver na cegueira. Como é duro viver na escuridão. Sabe, eu já contei para vocês aqui algumas vezes, mas sempre que cabe eu vou repetir. O testemunho da minha vida, que cresci num lar cristão. Nasci num lar cristão. Mas que não sabia quem era Jesus, não sabia quem era Deus, estava acostumada com as coisas da igreja, acostumada com os ritos religiosos, mas eu não tinha tido um encontro com Ele, não tinha entendido quem Ele era. E no momento em que os meus olhos foram abertos, no momento em que o Senhor abriu os meus olhos, eu pude vê-lo, tudo mudou na minha vida, tudo fez sentido. Então, muitas vezes a gente estar aqui nesse ambiente não nos dá garantia de que nós conhecemos Jesus. A obediência, ela vai nos levar para esse lugar de revelação de quem é Jesus. A obediência vai nos levar para esse lugar de abrir dos olhos, cura da cegueira espiritual. Então, se você deseja receber revelação, obedeça. Obedeça. Há um chamado aqui nessa manhã para a obediência. Ela é a chave para que a gente viva uma vida profunda com Deus. É a chave para que a gente possa experimentar, como o André falou aqui de Deus. Deus quer ser experimentado por nós. E se você deseja experimentar, obedeça. Sabe, gente, às vezes a gente vive uma vida cristã bem mais ou menos. Bem mais ou menos, bem mequetrefe. Rasa, sem graça, sem sentido. A gente vai empurrando com a barriga, sendo que Deus tem para nós novidade de vida todos os dias. Deus tem novidade de vida para nós, uma vida constante, uma vida em movimento, em ação. A vida com Deus, ela não é parada. Ela não é parada. A gente tem nele essa possibilidade de ação, de movimento. É a gente que escolhe permanecer no raso. É a gente que escolhe permanecer nesse lugar. Às vezes eu ouço de algumas pessoas, e com tristeza eu falo isso, contando sobre testemunhos do passado, falando sobre coisas que viveu, grandiosas,
Nossa, quando eu fazia tal ação, quando eu fazia evangelismo nas favelas, quando eu ia nos hospitais, quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo, eu sentia a presença do Senhor, eu estava em ação. E a gente vai vendo essa fala constante. E eu percebo algumas vezes em pessoas que elas têm um saudosismo espiritual, entende isso? Um saudosismo espiritual, como se o tempo passado fosse melhor do que o que Deus está fazendo agora, como se fosse melhor com aquilo que Deus vai fazer ainda. E eu percebo que essa fala, ela vem carregada desse saudosismo e dessa conformidade de que, naquele tempo as coisas eram boas, naquele tempo as músicas eram boas, naquele tempo as pessoas faziam isso ou aquilo. E a gente vai perdendo o que Deus está fazendo hoje, porque Deus está fazendo agora. Deus, ele não muda, Deus, ele é imutável. Então aí eu pergunto para você, se Deus não mudou, quem foi que mudou? Quem foi que mudou? Se Deus não mudou, fomos nós quem mudamos. Fomos nós quem mudamos. Porque Deus, ele não está velhinho, com preguiça, sem criatividade. Ele tinha criatividade só antigamente. Hoje ele está sem criatividade, sem ideia nova. Deus não é assim. Deus é imutável. Deus, ele é atemporal. Deus, ele está vivo. Deus não se cansa. Ele nem dorme. Quem dirá se cansar? Deus nem dorme. Então o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. Não há nele, como diz em Tiago, variação e nem sombra de variação, nem sequer um traço de variação. Ele é o mesmo, ontem, hoje e ele vai ser eternamente. Ele é imutável. Então, se Deus não mudou, quem foi que mudou? Basta então a gente perceber que é a gente que está parado no tempo e no espaço, parar com esse saudosismo espiritual e viver aquilo que Deus tem para hoje. Ele tem uma nova história hoje para você. Ele tem uma revelação fresca hoje para você. Ele tem algo para entregar na sua vida hoje. Basta você amá-lo e obedecê-lo. Olha que simples. Parece simples, mas é a chave de tudo isso. Obedecer a Deus nos leva a amá-lo, que nos leva a receber a revelação de Jesus. E se nós andamos em revelação, não há como andar numa vida monótona. Se Deus, ele se revela para nós e Jesus se revela para nós, é porque nós estamos em movimento. Ele quer dar novos testemunhos para nós. Ele quer dar novos testemunhos para você. Ele quer dar novos testemunhos na sua família, testemunhos na sua área sentimental, testemunhos na sua vida financeira, testemunhos na sua vida espiritual. Ele quer te dar essas novas experiências. E Ele está aqui pronto para derramar isso. Não que os testemunhos que você vivenciou no passado não sejam preciosos, mas às vezes é interessante que às vezes tem pessoas que a gente vai entrar numa roda de conversa e eu já sei quais os testemunhos que ela vai contar. Porque são sempre os mesmos, são sempre aqueles do passado e não tem novos para serem ditos. Mas Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus que está aqui para ser revelado a nós todos os dias. Ele quer falar conosco e a nossa obediência vai gerar essa revelação diária. E você vai poder contar os testemunhos que Deus fez essa semana. Os testemunhos que Ele fez hoje, você vindo para cá. Aquilo que Ele vai fazer aqui durante esse culto no dia de hoje. E amanhã e depois de amanhã. Tem revelação nova para nós, diária. E o Senhor, Ele quer nos entregar isso, essa porção fresca. Então vamos parar. O passado tem seu lugar. Ele é importante. Foi Ele quem gerou em nós a fé que nós temos. Foi Ele quem nos forjou para ser quem nós somos. Mas há porção fresca de Deus para nós hoje. A obediência, ela é uma declaração de amor e confiança. Quando eu obedeço, eu estou dizendo: Deus, eu te amo. Deus, eu confio no Senhor. É uma declaração. Tem gente que gosta de... A gente fez aqui o correio elegante, né? No dia do culto de casais.
E aí aqui as pessoas se declarando amor uma para outra, né? Dizendo o quanto elas são maravilhosas, né? E essa declaração de amor é gostosa de receber, mas não só no correio elegante, viu, gente? No dia a dia também, em casa, isso está valendo, não precisa ser só no dia do culto de casais. Mas quando nós obedecemos, nós estamos fazendo essa declaração de amor para Deus. Eu confio no Senhor. Ela é um ato prático de confiança, porque não é apenas saber o que precisa ser feito, é fazer o que precisa ser feito. Não é só você, eu sei que eu preciso amar ao próximo. Eu sei, mas eu não obedeço. Eu sei que eu preciso ajudar os órfãos e as viúvas. Eu sei, mas eu não faço. Então não é só sobre saber, é sobre fazer. Só saber não me faz obediente. O que me faz obediente é a ação. Então, se você tem vivido um evangelho só de palavras, Deus está te chamando para um lugar hoje, de atitude. Se você está vivendo esse evangelho, analise-se, pois, o homem a si mesmo. Não é a ceia agora, mas a gente vai fazer isso. Se você está vivendo assim, analise-se. E Deus está te chamando para esse lugar de atitude. Se você está vivendo um evangelho só de palavras, Ele está te chamando, vem, vamos começar a agir. Eu te ajudo, eu vou com você. É isso que Ele está dizendo. Eu estarei com você. Ele está te chamando para esse lugar de atitude. Sem a renúncia, sem um certo desconforto até. Não há como a gente viver a plenitude do que Deus tem para nós. Sabe, porque alguma coisa está muito errada se a nossa vida cristã está muito confortável. Se ela não está enfrentando desafios diários, desafios morais. Tem alguma coisa muito errada se a gente estiver vivendo uma vida cristã muito confortável, sem ser desafiado nas nossas atitudes, no nosso trabalho, em onde nós estamos inseridos, se as coisas que o mundo está oferecendo estão encaixando demais com aquilo que a gente vive na nossa vida cristã. Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada, porque aquilo que Deus tem para nós vai na contramão do mundo. Vai na contramão. E não tem como a gente viver uma vida cristã, porque Deus Ele não nos chamou para o conforto, eu sinto em lhe dizer. Não foi para o conforto, foi para a vida eterna. Não é para o conforto que você foi chamado. Se você acha que a vida cristã vai ser um lugar onde você vai se sentir extrema, você não vai, porque você vai ser o tempo todo apontado pelo Espírito Santo, apontado no sentido de ser chamado a essa percepção de pecado. Então o Espírito Santo ele vai te constranger. Ele vai falar, olha Renata, isso aqui está errado. Você falou isso aqui, mas não devia ter falado. Você agiu assim, mas não devia ter. Você entrou no meio da rodinha ali, riu daquilo que não tinha que ter rido. E a gente vai indo por esse caminho. E isso não é confortável. Não é confortável ser chamada a atenção. Mas é maravilhoso quando a gente vem de volta para o seio, para o centro da vontade de Deus. E a gente sente que Ele está nos aprovando. Porque é a aprovação dEle que nós precisamos. É a aprovação do Senhor que nós precisamos. Não é a aprovação das pessoas que estão ao nosso redor. Então, não é confortável nós vivermos essa obediência. Porque isso requer quebra do orgulho. Requer uma rendição. E se render tem até uma conotação um pouco ruim nos nossos dias. Porque quando você se rende é porque você perdeu. Quando você se rende é porque acabou para você. E a rendição para o Senhor, ela tem uma outra conotação. Ela é diferente. Porque quando você se rende a Deus, quando você perde para Deus, você entende que você ganhou. Quando você perde para Deus o controle para Ele, você entende que você está seguro. Porque eu não tenho capacidade de controlar as coisas. Muitas vezes eu queira fazer isso. Muitas vezes eu quero controlar. E perder o controle é desconfortável. Mas quando eu perco o controle para Deus, eu ganho. Porque é assim que são os princípios do reino. São o contrário. O primeiro é o último. Tudo no reino, os princípios são contrários daquele que a gente está acostumado aqui.
Então, quando eu perco o controle para Deus, eu ganho. E aí, se eu tento explicar isso para algumas pessoas, que a obediência, embora desconfortável, ela gera em mim uma segurança, ela gera em mim algo que ninguém mais pode dar. É difícil para quem não está vivendo isso entender. Lá, Paulo alerta, já lá em 1 Coríntios, que quem não tem o Espírito, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito. Quem não tem o Espírito não discerne as coisas que são espirituais. Então, dificilmente alguém que não teve a revelação de Cristo vai compreender como se render pode ser algo positivo. Como obedecer e abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, pode ser algo positivo. Eu só consigo ter essa revelação quando eu obedeço ao Senhor e eu amo. E eu tenho os meus olhos abertos, meus olhos espirituais, os meus ouvidos espirituais abertos para Ele. Só é possível compreender. Abrir dos olhos. Quando a gente decide entregar as nossas vidas a Jesus, você assina um documento. Quando você fala, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Você assina um documento. A minha vida não pertence mais a mim. Eu estou abrindo mão, Senhor, dos meus desejos, dos meus sonhos, dos meus direitos, dos meus planos. Eu estou assinando aqui uma declaração de amor e de confiança, sabendo que aquilo que o Senhor tem para mim é melhor do que aquilo que eu desejo para mim. Sabendo que aquilo que Ele tem para mim vai infinitamente além do que aquilo que eu possa sonhar para mim. Sabe, gente, a gente é tão raso nos nossos pensamentos. Às vezes a gente tem uma luta de entregar os nossos planos, os nossos sonhos para Deus, achando que a gente tem capacidade de sonhar algo melhor do que Ele pode sonhar. Ele já está no futuro. Deus, Ele é atemporal. O mesmo Deus que esteve no passado, está no presente, Ele está no futuro. Ele já viu o que vai nos acontecer. Então você acha que alguém que tem essa capacidade de onipresença não vai saber o que é melhor para você? Você acha mesmo que você sabe o que é melhor para você? Você acha mesmo? Deus, Ele tem esse poder de cuidar de nós de uma maneira tão extraordinária. E a gente luta muitas vezes contra isso. Isso não é inteligente da nossa parte. Lutar contra o que Deus tem para nós, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sonha coisas que eu jamais poderia, planeja coisas que eu jamais poderia sonhar. Nós não vamos obedecer sabendo todo o plano. Não sabemos. Sabe quando Abraão sobe com Isaac e ele obedece? Abraão, ele diz assim, Deus providenciará, Ele vai preparar o cordeiro. Mas ele sabia exatamente o que ia acontecer? Ele não sabia o que ia acontecer ali, mas ele tinha ali, esse é o segredo, é a confiança. A gente não obedece sabendo primeiro. A gente primeiro obedece, depois a gente sabe. É assim que funciona. Primeiro a gente obedece, depois a gente entende. Sabe quando a gente começa a pensar na história dessa igreja aqui, a forma como Deus fez as coisas, eu começo, tem horas que eu nem acredito, a forma como Deus fez. Porque assim, a obediência foi quase que arrastada, porque a gente tem medo, a gente tem medo. A gente tem temor, porque a gente fica fazendo conta, né? Você faz conta de dinheiro e de gente também, né? Porque você fala, quem vai fazer as coisas? Mas o Senhor, Ele vai movendo de um jeito quando a gente obedece. Quando a gente obedece, Ele faz. Quando Ele dá, a gente já falou isso muitas vezes aqui, quando Ele dá a visão, Ele vem com a provisão, mas primeiro vem a visão. Primeiro vem a visão, depois da nossa obediência, a provisão vem no caminho. A provisão, ela não é anterior à nossa ação, ela vem no caminho. Nós precisamos então entender que os mandamentos de Deus para nós, as leis de Deus para nós, não é porque Deus é controlador. Nós somos controladores, Deus não é assim. Porque quem é controlador é inseguro. Deus é inseguro? Não, Deus não é inseguro. Deus não é um ser inseguro.
Os mandamentos de Deus para nós, eles são por cuidado, porque Ele já está no futuro, já sabe o que vai nos acontecer. Então Ele nos cerca de proteção e Ele nos dá alguns mandamentos para que a gente siga, para que a gente obedeça, para que a gente viva bem. É por isso que Ele dá então as leis e os mandamentos para nós. É para que a gente não fique à nossa própria sorte. Ficar à nossa própria sorte é algo muito terrível. É muito triste. Eu não quero ficar à minha própria sorte. Eu não confio em mim para cuidar da minha própria vida. Então, ficar à minha própria sorte é algo terrível. Então, é por isso que Ele fala e dá os mandamentos e as diretrizes para nós. Sabe, quando Moisés ele fala, Senhor, se o Senhor não for conosco, nem nos envie. É mais ou menos isso que eu quero dizer aqui hoje, nessa manhã. Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não queremos dar nenhum passo. Nós só queremos ir na direção daquilo que Deus tem. Porque se Ele manda para o lugar mais estranho, se Deus te mandar hoje, lá para a faixa de Gaza, vai. Sabe por quê? Aquele lugar é o mais seguro do mundo para você hoje. Se Ele te mandar. Você pode ficar aqui em Osasco e morrer aqui. Porque se você estiver em desobediência, você está à sua própria sorte. À sua própria sorte. Então, hoje, nós precisamos entender que precisamos ir aonde Deus está nos mandando. E vamos dizer para Ele, Senhor, nós só vamos se o Senhor for conosco. Nós só vamos dar um passo se o Senhor for conosco. Amém? Deus, Ele deseja ter esse tipo de relacionamento conosco. A gente percebe que o homem, ele desobedece desde o princípio. Desde o princípio. O pecado entrou no mundo através da desobediência. Através da desobediência. E na verdade o homem desobedece desde o princípio porque ele não confia que Deus tem um plano melhor que o dele. Sabe, quando Adão e Eva estão lá no jardim, Deus vem e fala, olha, não comam do fruto dessa árvore, porque vocês morrerão. Vem Satanás e diz, comam, certamente vocês não morrerão. E aí o que Eva e Adão, por consequência, acaba fazendo? Eles escolhem ouvir Satanás. A desobediência é uma escolha, não é uma coisa do acaso. Eles tinham duas palavras, uma vinha de Deus. Não comam, vocês morrerão. Satanás, comam, certamente vocês não morrerão. Eles escolhem, por livre e espontânea vontade, ouvir a voz de Satanás. Eles ouvem a voz de Satanás porque eles acreditavam que talvez isso faria eles mais felizes. Então, gente, a desobediência, desde o pecado original, ela tem um objetivo. É a satisfação, nossa satisfação, porque a gente acredita que aquilo que a gente quer é melhor e vai nos dar mais prazer do que aquilo que Deus tem para nós. Então, a desobediência, ela tem esse objetivo. E a gente precisa entregar isso para o Senhor também. Escolher confiar, escolher se render. Você obedece a quem você se rende. Percebem isso? Adão e Eva se renderam a Satanás. Eles obedeceram aquilo que eles disseram. Quando você está sendo tentado em uma área, seja ela qual for, e você desobedece a Deus, você está obedecendo à tentação, você está se rendendo à tentação. Ao invés de se render a Deus e permitir que Ele cuide do teu coração, cuide da tua direção, você se rende à tentação. Então você vai obedecer àquele que é o seu Senhor, a quem você se rende. E muitas vezes a tentação e as coisas nas quais nós temos caído tem sido o nosso Senhor e não é Jesus. Não tem sido Jesus nosso Senhor. Muitas vezes não é Ele. A gente tem caído e se rendido àquilo que a gente acredita que vai nos fazer felizes, que acreditamos que vai nos trazer essa satisfação. Então não existe obediência sem relacionamento. É preciso ter relacionamento com Deus para que a gente tenha, porque senão vai ficar pesado. Porque a gente não está falando aqui de legalismo. Não é sobre obedecer regras. Porque eu posso estar também como os fariseus faziam, obedecendo todas as regras e um coração longe de Deus. Longe de Deus.
Então não é sobre obedecer regras, é sobre amar, é sobre ser resposta. É uma obediência como uma assinatura, uma declaração de amor e confiança. Ela não é pesada, porque se for um legalismo, só um cumprir de regras, vai ser pesado, vai ser difícil, vai ser morto, frio, como muitas vezes nós temos vivido, cumprindo regras. E Deus, Ele está nos chamando para amá-lo. E se a gente amá-lo, nós vamos obedecer. Nós vamos estar diante dEle, recebendo essa revelação de Jesus. Desobedecer, então, não é só a gente não cumprir regras, só deixar. Poxa, não cumpro as regras. Eu deixo para lá, eu não ligo para essas regras. Então, desobedecer não é só isso. Quando a gente peca e desobedece, nós não pecamos contra as regras. Nós não pecamos contra a lei, nós pecamos contra uma pessoa. Nós pecamos contra Jesus, porque o que diz lá em Romanos que o fim da lei é Cristo. O fim da lei não é porque ele acabou com a lei. Lá em Mateus ele mesmo diz que ele não veio para revogar a lei. Mas a finalidade da lei, a finalidade das regras, o objetivo disso é nos aproximar de Jesus. É nos colocar perto dele. Então, quando nós nos aproximamos, nós vamos obedecer. A obediência vem por amor, como diz lá em João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Não é sobre não cumprir regras, é sobre amar. A obediência, ela nos torna morada de Deus. Terceiro e último ponto. E aqui, esse versículo do capítulo que nós lemos aqui de João, que fala: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Que coisa linda! Será que realmente a gente tem noção do que isso significa? Jesus, o Pai, fazer morada em nós, morada, ser morada, casa de Deus. Será que a gente tem noção do que isso significa? Ser morada do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Isso é algo extraordinário, é algo grande demais. Mas perceba que tem uma condição. Se, aqui tem um se. Se me ama. Quem me ama, guarda, obedece, tem zelo pela palavra do Senhor. Quem ama a Jesus, obedece e é amado do Pai. E aí aqui nesse versículo é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, se o Pai, nós percebemos esse coração, se nós vemos em vocês esse coração, se nós vemos esse coração obediente, rendido, contrito, nós não vamos resistir, nós iremos até Ele e faremos morada nele. É como se Jesus estivesse dizendo: nós vamos sentir esse cheiro suave que atrai o nosso coração. E nós vamos até você e vamos fazer morada no teu coração. Isso é grande demais, gente. Não tem nada que você possa conquistar aqui nessa terra que seja mais precioso que isso. Nenhum bem, nenhuma posição, nada é melhor do que a gente ter isso. A gente acabou de cantar isso aqui. Nada é melhor do que nosso Deus. Nada é melhor. E isso precisa ecoar no nosso coração, precisa ser grande dentro da gente. Precisa ser muito grande. Receber o próprio Deus para fazer morada dentro de nós. E se a gente tiver consciência disso, a gente vai obedecer. Se a gente tiver consciência de quem mora dentro de nós, a gente vai se enfiar muito menos em alguns lugares que a gente se enfia. Vai falar muito menos coisas que a gente anda falando. Vai pensar muito menos coisas que a gente anda pensando. Se a gente tiver consciência da presença. Se a gente tiver consciência dessa presença. E é comum a gente encontrar algumas pessoas falando, né? Ah, eu tenho Deus no meu coração. Ah, nossa, tenho muito Deus no meu coração. E o que será que isso significa? Às vezes a pessoa pensa assim, porque ela é uma pessoa boa, ajuda as pessoas. E aí ela acha que isso é o suficiente, eu tenho Deus no meu coração. E ela, popularmente, isso é sinônimo mesmo de ser uma pessoa boa. Mas será que é disso que Jesus está falando aqui?
que ele, o Pai, viria fazer morada em nós? Definitivamente não. Sabe por quê? Lá em Isaías 64 fala que qualquer ato nosso de justiça ainda é como um trapo de imundícia. Qualquer ato nosso de bondade e de justiça ainda é trapo de imundícia. Não é sobre isso que Jesus está falando. A condição para que a gente seja morada não é sobre nossa bondade, mas é sobre entrega total e rendição ao Senhor. Vamos ver o que está escrito lá em Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o coração, com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É nesse coração que Deus habita. O que é contrito? É alguém arrependido. Então não basta eu dizer, eu tenho Deus no meu coração e eu sou bom, eu não falo mal de ninguém, eu não roubo, não mato. Deus está falando que Ele habita no coração do arrependido, daquele que obedece, daquele que se submete, daquele que se rende. Então não é sobre a nossa bondade ou a nossa justiça, que não passa de nada perto de quem Deus é, diante dos atributos dele. Então, como nós já vimos aqui hoje, a obediência ela é uma resposta de amor. É uma resposta para aquilo que Jesus já fez por mim na cruz. Se eu amo, eu obedeço. Se eu não estou obedecendo, eu não amo. É simples, gente. Às vezes a gente quer florear o negócio, mas é simples. Se nós não temos obedecido a Deus, nós não amamos a Deus. Não há como. A palavra de Deus, ela não se contradiz, ela não mente. Então, aquele que obedece, ama. Aquele que ama, obedece. Então, nós precisamos avaliar a nossa obediência, porque ela nos leva a lugares mais altos em Deus. Nossa obediência nos tira do comodismo, da mesmice, faz-nos viver coisas sobrenaturais em Deus. Se você quer abrir lugares em Deus que você ainda não acessou, obedeça. Deus tem coisas para nós que você nem imagina. Deus tem coisas para você, para essa igreja, que você nem imagina. Mas nós precisamos obedecer. Sem essa chave, não há como nós acessarmos esses lugares que Deus tem para nós. Nós não vamos sair do lugar mesmo. A gente vai ficar no saudosismo espiritual. A gente vai ficar com saudade ali daquele tempo que Deus agia, de que Deus fazia, de que Deus falava. Sendo que Ele não mudou, mas nós mudamos. E a gente precisa voltar para esse lugar de disposição, de contrição, de arrependimento. Aqueles que ouvirem a sua voz e permitirem que essa casca dura do orgulho, do nosso orgulho, caia, viverão coisas extraordinárias com Deus. Vão viver coisas que, novidade de vida, vão ter revelação diária do Espírito Santo, porção fresca. Mas se a gente render nosso coração, tirar essa casca do orgulho, a gente vai fluir no propósito. A gente vai desfrutar de uma vida empolgante com Jesus. Sabe, vamos sair dessa falação do passado. Vamos sair desse saudosismo e vamos viver mesmo aquilo que Cristo tem para nós. Quando eu falo que vamos viver uma vida empolgante com Jesus, é porque, gente, não tem, é como se, sabe quando você vai num brinquedo, no parque, alguém vira e fala assim para você, com emoção ou sem emoção? A vida com Jesus não dá para ser sem emoção. Não tem. É cada dia uma coisa nova, é cada dia um susto. É cada dia um susto a gente toma. Mas Ele está no controle. Ele está no controle. A gente vai vivendo aquilo que Deus tem e é maravilhoso. Tem horas, né? O pastor Paulo, ele tem uma frase que eu gosto muito. E ele às vezes fala, né? Que às vezes ele se vê em umas situações tão difíceis que ele fala, Deus, eu estou aqui ansioso para ver como é que o Senhor vai resolver isso. Como é que o Senhor vai sair dessa? Porque eu preciso aprender. Porque é isso. Tem horas que Deus coloca a gente em algumas situações e que você fala assim, eu sei que o Senhor vai resolver. Eu estou ansioso para saber como que é a resolução. Porque
Deus gosta de um 48 do segundo tempo. Ele gosta disso, ele leva a gente muitas vezes até esse lugar. Até esse lugar. E eu gosto de novo de citar aqui a obediência de Abraão, que foi até o lugar, amarrou Isaac, para depois o cordeirinho aparecer. Podia ter aparecido no caminho, não era? Não, mas Deus deixou chegar até aquele lugar. Deus sabia que Abraão ia obedecer? Sabia. Deus é onisciente, mas Abraão precisava saber até onde ele era capaz de ir. Abraão precisava saber, e muitas vezes eu e você somos testados, não porque Deus não sabe como a gente vai reagir, Deus não é pego de surpresa, mas eu e você precisamos saber, precisamos ser provados para que a gente seja forjado, recebamos novas ferramentas, novas armas para a gente poder lutar. É isso que Deus está fazendo conosco, quando muitas vezes a gente é levado até esse lugar. Quando você caminha em obediência, Deus não se torna mais Deus por causa disso. Deus não é mais Deus, não se sente mais Deus quando você obedece Ele. Na verdade, o benefício é seu, o benefício é meu. Quando nós caminhamos em obediência, nós tiramos a autoridade de Satanás sobre as nossas vidas. Quando a gente caminha em obediência, a gente amarra a boca do diabo contra nós. A gente amarra as mãos dele sobre as nossas vidas, porque quando a gente está em desobediência, nós estamos dando autorização sim, para que o diabo venha e faça bagunça nas nossas vidas. A desobediência dá autorização para o inferno. Mas quando você obedece, você está fechando as portas do inferno contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua igreja. Você está em obediência, você está amarrando a boca e as mãos de Satanás sobre a sua vida. E às vezes a gente pensa que obediência é só nas coisas escandalosas, né? Só em coisa grande. Ah, mas eu não adultero, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada disso, mas sou maledicente, sou fofoqueiro, falo mal do meu irmão, sou aquele que na primeira oportunidade estou ali pagando uma propina para me safar de alguma coisa, estou sonegando, estou fazendo outras coisas que a gente não chama de pecado, que a gente não chama de desobediência, porque às vezes a gente olha para algumas situações e a gente só entende coisas muito grandes, aquelas assim que são clássicas, né? Os pecados clássicos, aqueles que colocam a gente em disciplina no banco da igreja. Mas existem coisas que, se nós formos nos avaliar, a gente mente em pequenas coisas para nos safar. A gente vai fazendo pequenas coisas que nos afastam da vontade de Deus. Pequenas coisas que você não considera mais pecado, pequenas coisas, a gente vai se amoldando ao mundo de um jeito, a gente vai parecendo com o mundo de um jeito, que tem hora que não dá mais para separar o que é a gente e o que é influência do mundo. Deus está nos chamando para uma obediência total, não é pela metade. Não é só um pouquinho, não é só nas coisas grandes, não é só naquilo que as pessoas podem ver, mas é aquilo que você faz no secreto. Deus está nos chamando para uma vida de santidade. O que é que tem permeado a sua mente? Sabe, a gente tem tido um problema grave na igreja brasileira e na igreja do mundo, que é a pornografia. A pornografia tem entrado nos lares, não só os jovens, não são só os adolescentes, homens e mulheres casadas, viciados em pornografia. E a gente não considera isso muitas vezes como pecado, porque ninguém está vendo, ninguém está olhando. Mas quem realmente precisa ver, está vendo. O Senhor está lá. E a gente precisa andar em santidade em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Eu creio que Deus está nesse dia, aqui hoje, nos chamando para algo que é muito mais precioso do que só um ajuntamento aqui. Mas Ele quer mudar a forma que você vive na sua casa.
Ele quer mudar a forma que você vive no seu trabalho. Ele quer mudar a forma que você vive nos lugares em que você frequenta. E Ele quer mudar a forma que você vive quando você está sozinho. Ele quer ser o Senhor da sua vida em todo tempo. Ele quer ser o Senhor da sua vida em todas as áreas. É preciso se render. É preciso entregar. É preciso lançar para Ele. Se você tentar segurar algumas coisinhas. Isso aqui eu não abro mão não, Deus. Isso aqui eu nem acho que é tão pecado assim. Se você tentar ficar com algumas coisas, você nunca vai experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para você. Você sempre vai viver com saudade do que Ele fazia. Sempre vai viver com saudade daquilo que Ele um dia fez. E Ele tem porção nova para nós hoje. Porção fresca para essa igreja e para você hoje. Então, receba em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar em pé para nós orarmos.